Olá, bem-vindo a todos. Eu vou dar início falando um pouquinho sobre a vida de Freud, que é bastante interessante conhecer o autor para depois conhecer a obra. Sigmund Freud nasceu na Morávia, Freiberg, que estava na época em que ele nasceu, dia 6 de maio de 1856, sob o domínio da República Tcheca. Hoje em dia pertence à Alemanha, então ela foi reincorporada à Alemanha e hoje é alemão. Na época que Freud nasceu era tcheco. Ele viveu lá até mais ou menos 6 anos, quando a família toda se mudou para Viena. O pai de Freud era um homem um pouco mais velho, casou-se com a mãe de Freud, uma mulher bem mais jovem do que ele. Era o segundo casamento dele, ele havia ficado viúvo, tinha outros filhos. E Freud foi o primeiro filho dessa segunda esposa do pai Freud. E o que aconteceu no nascimento do Freud é que ele nasceu envolto pelo saco amniótico. E naquela época se dizia que quem nascesse envolto pelo saco amniótico estava fadado ou era de se esperar de uma pessoa assim uma abundância muito grande de conhecimentos, de boa fortuna. Então Freud cresceu sob essa aura especial. Ele tinha algumas irmãs e eles, desde muito cedo, ele foi um menino muito dedicado ao estudo e muito competente nisso. E seus pais levavam muito a sério o estudo dele. O que eu estou dizendo está aqui num estudo autobiográfico da Imago. Enquanto Freud era vivo, ele foi convidado muitas vezes a falar e a trazer um pouco da sua história de vida, e nesse livro ele conta muito sobre isso. Nós temos também o Peter Gay, da Companhia das Letras, que ele vai falar sobre Freud. É um livro bastante complexo, extenso, profundo, eu super recomendo. Ele pode ser comprado via e-book também, então é fácil, né? E o Peter, quando ele fala de Freud, ele fala que é impossível não se apaixonar pelo pesquisado. Então isso fica muito evidente em todas as páginas, como Freud se destacou em todo o seu tempo e que desafios ele teve que tomar. No estudo autobiográfico ele toma, por exemplo, a questão de que ele nasceu em uma família judia, os pais judeus, os pais já tinham se deslocado da colônia que eles moravam antes, o próprio pai de Freud, eles se deslocaram para Morávia, onde Freud nasceu, e isso ele imputa ao fato de ser judeu. E ele foi muito mal recebido na escola em função disso, embora ele sempre fosse o primeiro da classe. E o que Freud vai falar é que ele não tinha muita vontade de ser médico, nunca passou pela ideia dele ser um médico. No entanto, quando chegou a idade da decisão profissional, ele enveredou por esse caminho. E ele foi, primeiramente, um médico que se esforçou muito para ser aceito na comunidade, para trabalhar, né, dentro desse meio, desse momento histórico que eles estavam vivendo. A gente pode imaginar que se ele nasceu em 56, ele se formou muito jovem, e ele não se interessa por qualquer coisa na área da medicina. Ele se interessa pela neurologia.
Então ele vai estudar neurologia. E nesse tempo de estudo, ele conhece Charcot, ele vai a Paris estudar os fenômenos histéricos induzidos pela hipnose de Charcot. E ele fala muito sobre isso e ele adota esse método curativo com algumas pacientes, com as pacientes, né? E ele, a hipnose é chamada de mesmerismo, por causa que Mesmer foi o primeiro a desenvolver essa técnica. E Charcot ele induzia pessoas normais a apresentarem fenômenos de paralisia de alguma parte do corpo, ausência de memória de algumas coisas. Isso chamou muito a atenção de Freud, porque na época ele já estava interessado em determinar a causa das paralisias nas mulheres, principalmente as histéricas, que ele vai falar, né? Que na época era um diagnóstico, não tem o mesmo peso de hoje. Na época de Freud, a histeria era tratada como uma doença e essa manifestação sintomática levava a internações, tal como a gente conhece hoje. Isso não existe, né? Então, Freud estava tratando dessas pacientes que o instigavam muitíssimo a desenvolver um conhecimento, e a época que Freud viveu era a época do iluminismo. Então estavam sendo descobertas muitas coisas nesse momento. Foi um momento de efervescência científica na Europa. Então ele queria fazer parte dessa comunidade científica, e o intuito dele era que tudo aquilo que ele descobrisse, ele tomava registro. É tão interessante a maneira como Freud viveu como um verdadeiro cientista, que ele escreveu os sonhos que ele teve desde a infância. Então ele levantava e escrevia as histórias, de seus sonhos. Infelizmente ele pôs fim a tudo isso, né? Ele não queria que ninguém tivesse acesso a esse conteúdo. Ele falou assim: ó, meus biógrafos terão bastante trabalho para falar sobre mim. Nesse meio tempo, Freud se casa, constitui família, tem os filhos, e ele escreve cartas apaixonadas para a esposa, porque um homem, antes de tudo, não só naquela época, como sempre, teria que ser o provedor do lar. Então ele não poderia casar-se antes que ele pudesse sustentar financeiramente uma família. Então isso o angustiava muitíssimo, e ele tinha um desejo profundo de que essa preocupação com a subsistência logo passasse. E ele tinha o desejo de que aquilo que ele estava descobrindo na clínica dele, porque os escritos dele sempre foram baseados na clínica, que aquilo que ele fosse descobrindo se tornasse público e se disseminasse esse conhecimento. Então ele escrevia nos periódicos, nos jornais, ele escrevia para os congressos, ele produzia abundantemente. Ele trabalhava cerca de 8 horas por dia, e à noite ele escrevia. Normalmente ele escrevia mais de um artigo por vez. E dentro dessa escrita, ele vai despertando o interesse dos colegas, que começam a se reunir com ele para que ele passe o conhecimento dele aos colegas. Breuer foi um dos que o apoiaram muitíssimo, sendo inclusive que uma das pacientes que Breuer tratava um caso severíssimo de histeria. Hoje teríamos outro diagnóstico para esse caso,
mas ele passa esse caso para Freud tratar. E essa clínica permitiu que ele pudesse elaborar conceitos sofisticadíssimos do funcionamento psíquico. E conforme o tempo foi passando, ele foi agregando valor, modificando alguns conceitos que ele percebeu que não eram suficientes. Eu vou falar mais no próximo vídeo sobre a primeira tópica de Freud quanto ao funcionamento psíquico. Eu vou falar sobre a segunda tópica também. E as tópicas não param aí, continuam avançando. Se alguém aí tem interesse em estudar Lacan e os conceitos de Lacan, não esqueça que Lacan baseou o seu estudo e o seu conhecimento em Freud. Lacan mesmo se diz freudiano. Então, não podemos ir para Lacan sem antes passarmos por Freud. E nós vamos abordar aqui, então, os conceitos de recalque, que é um conceito essencial para quem quer saber um pouco de psicanálise. A contribuição dos sonhos para descobrir o mecanismo do inconsciente, porque é o recalque que funda o inconsciente, como nós o conhecemos clinicamente, e a teoria sobre a sexualidade infantil. Eu vou dedicar bastante tempo a isso, porque é de suma importância esse conhecimento. E se vocês tiverem interesse de ler mais sobre a biografia de Freud, eu recomendo o estudo autobiográfico dele, e recomendo também o livro Uma Vida para o Nosso Tempo, de Peter Gay. Então, são essas as indicações que eu tenho para hoje. Eu espero ter despertado em vocês o desejo dessa leitura. É possível que vocês assistam também algum filme de Freud. Tem um filme muito antigo dele que, apesar de ter alguns conceitos que não são exatamente como ele escreve, mas que dão uma boa ideia dos conceitos e da vida como ela era vivida no tempo de Freud. Tá bom, gente? Então, nos encontramos na próxima e boa leitura para vocês.